Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Temos nos reunido aqui o Jorge Brandão, a Márcia de Fô, Diógenes Chaves e vocês que nos acompanham aí através da TV Diário e também das redes sociais para partilhar estudos a respeito da doutrina espírita. E o tema de hoje, pelo menos para mim, chegou a me sacudir, né? Chegou a me impactar. Até sugiro a você que agora está nos acompanhando, se preparando para assistir mais essa edição do Despertar Espírita, que se acomode bem, estiver tomando seu chimarrão, a sua água, né? Se prepare. O tema de hoje é uma visão espírita, digamos assim, sobre a figura de Jesus. Jesus, divisor de águas na própria história da humanidade, né? Antes e depois de Cristo. E esta é a proposta do nosso programa de hoje. Fazer uma leitura, tanto quanto possível, né, do legado de Jesus, da missão de Jesus. Jorge Brandão, por onde a gente sempre tem começado aqui, né, os nossos programas, a visão espírita de Jesus, quais são as semelhanças, quais são as diferenças da visão de Jesus por outras religiões, ou por quem não tem religião, mas reconhece a importância da figura de Jesus. Como é que o Espiritismo situa essa figura histórica, demarcadora, no campo da humanidade, no campo do conhecimento do mundo espiritual? Bom, agradecendo a todos que nos acompanham, né, que nos prestigiam, que nos honram, assistindo os nossos programas, tanto na TV Diário, como pelo YouTube e outras plataformas digitais. Nós estamos aqui, sempre a gente gosta de enfatizar isso, como aprendizes, né? Buscando sempre trazer alguma informação para que vocês que estão aí nos acompanhando se aprofundem, procurem também esse entendimento que nós estamos buscando, né? Nós não temos um tempo para falar, por exemplo, sobre Jesus histórico, né? Vamos falar sobre Jesus na questão espiritual, no Mestre Jesus. E eu começo relatando aqui um fato, uma história de Mahatma Gandhi, esse grande pacificador que conseguiu pacificar a Índia, conseguiu a independência da Índia sem derramar uma gota de sangue, e que sempre falava sobre Jesus, embora ele fosse da religião hindu, ele sempre falava sobre Jesus. E ele disse algo que nos marcou bastante, que se fosse perdido o que a humanidade tem, todos os livros da humanidade, e fossem salvos o Sermão do Monte, nada seria perdido, nada teria sido perdido. E ele falava isso muitas vezes, e ele, como formação inglesa, né, foi advogado e trabalhava na Índia. Uma vez um repórter, quando ele foi à Inglaterra, perguntou para ele: você fala tanto em Jesus, né, embora você seja da religião hindu, né, e ele disse: eu falo do Sermão do Monte, eu falo porque eu tenho admiração por esse mestre, né? E aí o repórter fez uma segunda pergunta, disse assim: mas então por que tu não é cristão? Né? E ele disse assim, olha, eu tenho observado os cristãos e não estou vendo neles seguidores de Jesus. Não estou vendo ele caminhando com os passos como Jesus ensinou, como Jesus deu o exemplo, né? Isso traz para nós uma reflexão, porque quando ele disse que todas as obras poderiam ser perdidas, menos o Sermão do Monte, ele está falando inclusive das obras do hinduísmo, né? Está falando de todas as obras, né? Claro. Então isso nos traz uma reflexão de realmente o que o mestre, a proposta do mestre de ser modelo e guia, como está na nossa doutrina espírita, que realmente a nossa missão é seguir Jesus. E esse é o nosso grande desafio. Seguir Jesus a partir de que entendimento da mensagem, das mensagens de Jesus, Márcia? Você pode ver na própria fala do Jorge, quando trouxe esse exemplo, né? O que Jesus é capaz de fazer quando ele impacta a alma, né? Ao ponto de seguidores que foram grandes nomes na história, né? Que deixaram um grande legado na sequência de Cristo também,
se exemplificarem naquele guia e modelo e conseguir modificar seus passos, suas vidas a partir desse contato de maneira mais intensa, né? Gandhi, quando trazia essa abordagem e essa fala, ele deixou claro nesse momento em que ele disse que não se dizer cristão exatamente não fazia diferença, que o objetivo não era esse, não é utilizar um rótulo, não é uma nomenclatura que se utilize, é uma vivência, é uma conexão com a proposta ao ponto realmente do indivíduo ser, se tornar, o que conecta profundamente com a proposta do Cristo. Cristo não veio para trazer nada novo, para destruir nada que estava posto. Ele veio para regular os processos e possibilitar uma conexão maior, né? E eu acredito que essa seja o objetivo principal, esse seja o objetivo principal do nosso debate hoje. A gente conseguir entender o que significa esse ser, para que veio Jesus à Terra. Qual o objetivo maior? Porque se fala em guia e modelo, se fala na grandeza do Jesus histórico previamente, né? E isso a própria história já traz, os feitos, a grandiosidade ali. Hoje a ciência consegue impactar toda aquela grandeza também, trazendo do potencial e das possibilidades. Outros homens vieram na sequência também, quando se pensa em Satya Sai Baba, que também fez algumas coisas que Jesus conseguiu fazer e fazia, dizia que nós poderíamos fazer. Veio outros nomes na história dizer que era possível realmente, Jesus falava a verdade. Satya Sai Baba há pouco tempo caminhava sobre águas também, conseguia manipular a matéria, tirar um objeto de um lugar e outro, e isso a ciência hoje estudada consegue explicar, né? Então se vê ali que não eram alegorias os feitos do Cristo. Então o que significa, o que representou esse ser que veio realmente impactar? A irreverência de Jesus trazendo uma proposta nova, né? Realmente mudando a história, como vocês iniciaram dizendo. Muito bem. E esse Jesus que veio e deixou esse legado, ele está sendo seguido hoje, Diógenes? Pois é, esta é a grande questão, né? Quando a gente fala que Jesus ele foi bastante incompreendido e ainda é bastante incompreendido, é importante a gente entender, de uma forma didática, a diferença de entender para compreender, né? O entender, basta a gente ter um poder de leitura e uma boa cognição e uma sanidade mental, a gente entende. Então, por exemplo, né, quando Jesus fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, eu entendo isso. Agora, isso faz sentido para mim? Né? Isso tem alguma relevância para mim? Aí eu estarei compreendendo. Eu só compreendo algo quando isso tem relevância e isso faz algum sentido na minha vida. Então, ao longo do tempo, muitos entenderam o que Jesus estava dizendo, mas infelizmente não conseguiram compreender. E quando compreenderam, levaram para o seu próprio ego, que era fazer de Jesus uma ferramenta para o seu próprio poder, que a gente vê durante a história, né, das cruzadas, da Santa Inquisição, enfim. E hoje a doutrina espírita vem justamente trazer esse sentido maior, nos esclarecer, nos fazer compreender profundamente qual é a mensagem de Jesus como um modelo e guia, mas no sentido de fazer, né, cumprir os seus ensinamentos, e não ir para algum lugar, levantar as mãos para o céu e reverenciar Jesus. Jesus não está reduzido aos nossos caprichos, às nossas vaidades. Ele não quer ser reverenciado, ele só quer que a gente siga os seus ensinamentos. Então, como o Jorge falou ali, a questão, né, de ser cristão ou não ser cristão. Mas eu posso ser cristão numa atitude benéfica que eu faço no meu dia a dia, no acolhimento de um irmão, eu já estou sendo cristão. Então, não é esses rótulos também, como a Márcia falou. Eu preciso ter um rótulo e uma bandeira para dizer que eu estou seguindo Jesus? Não. Aí vem a doutrina espírita dizer, como que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Né? Pelos seus esforços para domar as suas más tendências. E é nesse sentido, na busca desses esforços, que a gente está seguindo o caminho de Cristo, né? Diógenes, quando tu falou essa questão de Jesus não veio para ser referenciado, para ser adorado, né? Isso é muito importante. Joana de Anjos, ela coloca bastante essa palavra, a descrucificação do Cristo.
Né? Esse Cristo pregado na parede, que se adora, que se admira, não é essa a proposta é de um Cristo irmão, amigo, que anda ao nosso lado, né? que nós podemos também ouvir quando nós precisamos, né? Que nos impulsiona, que nós podemos principalmente exemplificar. Né? Uhum. Jesus foi a segunda revelação. Moisés, Jesus e o Consolador prometido. Tá? Uma tarefa ocupada pela doutrina espírita. E a doutrina tem cumprido, tem conseguido dar sequência, tá? Porque são revelações trazidas em momentos diferentes, para uma cultura diferente, para épocas diferentes. Tá? A revelação de Moisés, sustentada principalmente na força, na justiça, porque o povo estava perdido, completamente perdido naquela época, havia perdido as suas referências, estava adorando bezerros de ouro, não ouvia mais os seus líderes, não ouvia nem mesmo a Moisés, não se entendia entre eles, mas temia a Deus, por isso o temente a Deus. E aí quando Moisés recebe, né, os 10 mandamentos, bom, aí a palavra de Deus, aí o povo muda o seu comportamento e aceita, de certa forma, digamos, se enquadrar pelas ameaças, né, do poder da justiça, da força. Aí vem Jesus e traz a mensagem do amor. Né? Não é bem assim. Né? É pelo amor, não é pela vingança, não é pelo castigo. E depois deixem aberto, né, o campo para que o Consolador que ele prometeu que mandaria, através do Espírito de verdade, continuasse trazendo informações que o povo também da sua época não estava preparado para receber. Então, o que eu quero colocar nessa rodada agora aqui, hoje o povo, né, o mundo, o universo, está preparado para, como disse o Diógenes, entender e compreender a mensagem de Jesus? Eu perguntaria se o Espiritismo está cumprindo o seu papel de também tornar compreendido esse ser muito bom. Que não ficou claro naquele momento para muitos, os toscos como nós na época, né? Nossa dificuldade, nossa arrogância, nossos interesses pessoais não permitiram ver a grandeza do que estava ali posto para nós, né? Num convite possibilitando uma reconexão com o Pai. Né? Jesus ele veio ensinar a relação com Deus de uma forma diferenciada, né? De uma forma nova, mais próxima, né? Um Deus Pai, amor, né? Possibilitando justamente essa conexão mais direta, né? E de certa maneira chocando com o status quo da época, porque teve briga, teve ranger de dentes nesse momento. Muito, né? Como assim não precisa mais a partir de mim? Como assim não precisa mais pagar para ter acesso a muitos privilégios no céu? Então Jesus realmente veio para abalar as estruturas. E o Espiritismo hoje cumpre esse papel exatamente de conseguir trazer a grandeza desse ser, ou a gente segue se equivocando, como muitos se equivocaram na época, porque quantas tragédias em nome do Cristo, posteriormente, também, né, numa distorção da mensagem por interesse, né, por um jogo ali escuso, político por trás, né? Então não foi apenas naquele instante lá as dificuldades postas por Jesus, foi por toda a mensagem levada muitas vezes depois por grupos que se acharam melhores que outros, se diziam melhores que outros, tomaram aquela mensagem do Cristo que era pura, distorceram a seu bel prazer e se utilizaram disso para dominar massas equivocadamente. Um fato que comprova muito isso, as próprias cruzadas, né? Quantas tragédias e equívocos por uma interpretação totalmente, não sei se inadequada ou até por interesse próprio realizada ali. Mas, Márcia, hoje a gente meio que percebe isso de uma forma um tanto velada, né? Eu costumo fazer uma analogia assim, eu digo que antes os leões estavam soltos, né? Estavam soltos lá, largavam no Coliseu, lá eles faziam a festa. Hoje os leões estão enjaulados. Não estou generalizando, mas boa parte dos leões, me parece que eles estão enjaulados por uma lei que proíbe, por exemplo, de tu fazer algumas atrocidades. Porque a sensação que dá é que se tu pega, por exemplo, um criminoso e tu joga numa praça pública e vem alguém e diz, está liberado, o que acontece com ele? Massacre. Então, assim, é um processo de domesticação desse leão,
através dos ensinamentos de Cristo, porque ele estava solto, agora ele está enjaulado, depois ele fica domesticado ou educado, né? E pode abrir as jaulas que ele vai sair de boa, tranquilo, né? Entendendo qual é o real propósito. Mas a sensação que dá, porque hoje existe essa polarização ainda, né? Existe a polarização do bem contra o mal, do nós contra eles, combater o inimigo. Quantas vezes a gente não ouve isso de combater o inimigo, como se o mal existisse a natureza do mal e que nada possa ser feito para que o mal seja revertido, né? Ou seja, ele tem que ser combatido, expulso, né? Combater o inimigo desde a política até a religião, né? É usado em várias instâncias, fazendo de analogia, eu faço aqui também uma questão, porque tudo a seu tempo, né? A época de Moisés era realmente um povo muito bárbaro, né? E existia uma necessidade de mais temor até do que compreensão do amor, né? Então tudo foi um crescente, assim como Jesus chegou e trouxe a sua mensagem, veio a doutrina espírita para exemplificar essa mensagem. Essa, pelo menos, é a proposta, né? A grande proposta da doutrina espírita. Eu faço analogia de quando a gente vê o lançamento de um foguete, ele tem 2 foguetes grandes no lançamento, que ao subir, depois ele se desprende, porque só para tirar aqui da gravidade eles são necessários. À medida que ele sobe, ele se desprende outro, até que a cápsula fica sozinha, né? Não sendo necessário mais essa impulsão tão forte. Mas hoje, a proposta que a doutrina espírita tem é dessa compreensão, dessa sensibilidade do amor de Jesus, dessa paz, né, que Jesus nos ensina e nos exemplifica. Eu tenho uma mensagem aqui no livro Missionários da Luz, onde Emmanuel fala: cabe ao Márcia, para responder um pouco o que tu falou, né, a nossa proposta do Espiritismo, né, não que essa proposta hoje eu acho que ainda não está totalmente, vamos dizer assim, realizada, está longe de ser realizada, mas Emmanuel fala: cabe ao Espiritismo cristão, cabe a grandiosa e sublime tarefa de que não basta apenas apresentar o Espiritismo como consolador da humanidade. É preciso também lhe revelar a condição de movimento libertador de consciências e corações. E esse Espiritismo que nós conhecemos, todos nós, não faz muito tempo, e será que nós vamos deixar esse Espiritismo para as próximas gerações de forma tão pura também, sem personalismos, né? Sem contaminações. Sem contaminações, né? Essa é o grande desafio, né, do Espiritismo hoje, porque parece que às vezes há um certo mal-entendido, né? E nós precisamos estar unidos mais do que nunca, né? Unidos, porque outra coisa que Chico nos falou, né, que Jesus não pediu muita coisa, não pediu para a gente escalar o Everest, ele pediu para a gente se amar, né? Ele pediu para a gente se amar. E se nós compreendermos isso hoje, nós estaremos dando um grande passo, né? Verdade. Ainda se tem, eu acredito, dificuldades nesta compreensão de interpretar a fala de Jesus, ou as muitas falas de Jesus, através das muitas parábolas, que foi uma das formas de comunicação que Jesus escolheu exatamente para se fazer um pouco melhor entendido diante do povo da sua época. E aí Jesus falou de pesca, falou de plantação, falou de agricultura, falou de engenharia, falou de praticamente todas as áreas através das suas parábolas, né? E eu penso que talvez essa é uma opinião, e eu quero partilhar e colocar aqui também como proposta, né? Qual é a compreensão que se tem hoje da palavra de Jesus? Quando ele diz, por exemplo, está aqui no capítulo 6, o Cristo Consolador, né? Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu acho que se Jesus viesse hoje trazer uma mensagem para a Terra, ele diria a mesma coisa. Ele diria exatamente isso, né? Porque o Jesus que, bem compreendido, ele nos traz paz, ele nos traz alívio das nossas dores, nos traz compreensão e nos traz principalmente estímulo para caminhar na sua direção. Porque a orientação dele realmente é leve.
fazer o bem, a caridade Amar. e amar. É leve, se a gente parar para pensar. O seu jugo, ele não é tão pesado. Nós que transformamos esse jugo pesado pela nossa ignorância. E aí a gente não fala do mal, a gente fala da ignorância, né? Mas ele fala, porque comigo todo fardo é leve. Sim, no momento que se compreende o que ele... Com ele. E o que é estar com Jesus, né? E aí a gente tem que pensar um pouco nos exemplos que a gente tem ao longo da história, né? Da onde tirava a força aqueles cristãos que entravam na arena e com grandeza enfrentavam as feras, né? Onde está a força de uma alma que às vezes se ajoelha e aceita com resignação as dores e as dificuldades que a vida traz, numa compreensão que a gente não consegue compreender de fora às vezes. Paulo, praticamente no estalar de dedos, né, teve aquele impacto ali, que depois conseguiu voltar à visão, se impactou com a mensagem. Né? Eu acho que o maior exemplo que eu conheço assim, de transformação é Paulo, né? Realmente ele foi tocado pelo amor de Jesus, né? E não foi enganado, né? Jesus não chega para ele dizendo assim, vem Paulo, a estrada vai ser de flores, você vai ter facilidades, né? Vai ser tudo tranquilo na tua caminhada, né? O convite foi, vem que eu vou te mostrar as dificuldades que é levar o meu nome. Ele sabia exatamente que não ia ser fácil, não houve enganação alguma. Jesus não prometeu facilidades, né? No mundo tereis aflições. Não houve promessa falsa. E olha o poder da fé, né? Sim, de novo aparece, né? Porque quando Jesus fala, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele propõe uma troca, né? Do meu fardo pelo fardo dele. Porque o meu fardo eu carrego ainda as incompreensões. O egoísmo, o orgulho, o materialismo, a vaidade, o medo, a insegurança, a incerteza. Então Jesus propõe uma troca. Pega esse teu fardo pesado, que está te castigando, te ajudando, te trazendo sofrimento, deixa de lado, pega o meu fardo, o meu jugo. Né? Que é verdadeiro. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas qual é a proposta de Jesus, entre várias interpretações que se possa ter? É que Jesus de novo traz uma mensagem de conforto, de consolo, né? Mas na visão da continuidade da vida. O que muitas vezes alivia as nossas dores? É a certeza da continuidade da vida. É a certeza da vida no mundo espiritual. Da vida que continua sem os apegos. Eu acho que muito Jesus fala do desapego de várias formas, em outras passagens, né? A gente pode depois até aprofundar um pouco mais, quando Jesus diz que para segui-lo é preciso odiar pai e mãe. Né? Quer dizer, qual é o sentido disso? Qual é o significado? Mais uma vez, Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que toda consolação está na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Agora, a consolação e a esperança que Jesus propõe também é principalmente pelo nosso trabalho. Pelo trabalho de cada um de nós. Né? Não, as próprias, o Sermão da Montanha, ele traz consolações, mas ele traz desafios. E é nisso que o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes as pessoas perguntam, vocês precisam do Evangelho próprio? Não, é que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está baseado em todo a ação moral de Jesus, toda a parte moral, todo o ensinamento moral de Jesus. E é a parte prática, é o nosso caminhar que está aqui desenhado nesses capítulos, a maioria baseados no Sermão da Montanha. É verdade, é verdade. O Espiritismo vem, então, continuando com o Evangelho, né? Eu também tenho repetido isso, não é o Evangelho dos Espíritas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o Evangelho de Jesus, escrito pelos evangelistas, Sim. Escrito por Mateus, por João, por Marcos, e que tem uma visão, uma interpretação
né, espírita, sim. São os mesmos trechos que estão lá na Bíblia. Exatamente. Kardec pincelou aqueles trechos onde se tratava da questão moral, coloca no Evangelho e aí tem uma explicação de maneira mais clara que a gente possa entender. É uma reprodução das Escrituras na visão espírita, adequada ao nosso tempo. E talvez ele traga mais Mateus, aparece muito Mateus aqui, porque Mateus é o apóstolo que mais fala do amor. Ah, sim. É verdade. Então, assim, o Espiritismo vem no tempo marcado, e aí é Kardec que está dizendo, cumprir a promessa do Cristo, fazendo compreender, né, o que o Cristo não disse senão por parábolas. Ele ergue o véu, deixando propositadamente sobre certos mistérios. Vem trazer uma consolação aos deserdados e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Né? É a proposta do amor, do serviço, da utilidade, da ajuda ao que precisa. A causa justa e um fim justo. Olha como é forte, né? E Jesus veio colocar o dedo nas duas maiores chagas, as maiores feridas da humanidade, né? E que o Espiritismo se debruça e propõe que a gente trabalhe, que é o orgulho e o egoísmo. São as que mais nos trazem malefícios, são os que mais atrasam a nossa caminhada. Né? É verdade. Quando fala da causa justa, não tem como se chegar a isso, né, sem essa compreensão que o Diógenes trouxe, a necessidade da compreensão adequada de toda a proposta, porque senão não tem sentido isso para nós. É teorizar simplesmente. Falta uma interiorização adequada, madura, para que você tenha a fortaleza que Jesus pode te trazer, de verdade. Isso é a fé raciocinada, que é a proposta da doutrina espírita, né? De novo, Kardec destaca, né, a necessidade de termos uma fé inabalável no futuro. O Espiritismo dá, né, às mensagens de Jesus uma interpretação com base na fé inabalável no futuro, fazendo ver da importância das vicissitudes terrestres. Quando nós falamos aqui, compreender a dor, compreender o sofrimento, não é chamar a dor, não é querer a dor e o sofrimento, mas usar a dor para ter uma melhor compreensão da mensagem de Jesus. Por quê? Porque nós somos de passagem, estamos de passagem aqui por esse plano, neste momento, nessas circunstâncias físicas, materiais, mas nós somos espíritos e nós viemos e voltaremos para o mundo espiritual, levando as aquisições que aqui fizermos nesse tempo de aprendizagem. Por isso a proposta da doutrina espírita não é de anestesiar a dor, né? É de compreendê-la e transformá-la. Né? Isso é algo que a gente vai aos poucos, né? Eu já comentei aqui, né, que o Espiritismo, primeiro, a gente entra no Espiritismo, depois ele entra em nós e depois ele sai através de nós, através das nossas falas, dos nossos comportamentos, das nossas ações. Porque é tão bonito essa compreensão que Jesus nos trouxe, né? E é tão bem aclarada pelos Espíritos superiores que faz com que a gente esteja aqui voluntariamente hoje falando, né, da doutrina espírita. E olha a importância da gente ter uma referência segura. Todos nós precisamos de uma referência segura. Se a gente não tem uma referência para onde a gente olhar e dizer assim, para a gente ter uma noção do que é certo e do que é errado, o que devemos fazer ou não, que seria Jesus, né? A tendência é a gente ficar perdido e gerar uma insegurança profunda. E não é por acaso que os índices de ansiedade, né, aumentam a cada dia, que é o medo do futuro, a preocupação, né? Mas tem um caso assim que aconteceu comigo, que eu costumo sempre falar ele, porque ele representa bem isso. Meu sobrinho de 8 anos tinha que fazer o exame de sangue para ver se não tinha Covid e depois colocar aquela, né, o cotonetezinho no nariz. E ele confortável aquele cotonete. E a gente na antessala ali esperando para entrar para o laboratório ali para fazer isso, ele tremia assim, ó, de medo, e nervoso, e tenso. E eu com ele ali. E eu não dizia para ele que não, é pouca coisa, não vai acontecer nada. Não, eu dizia para ele assim, Davi, ó, o Dindo tá aqui contigo.
tá? Não te preocupe, eu vou entrar contigo, vou sair contigo, qualquer coisa o Dindo vai estar ali contigo, né? Tá, daí ele entrou, sentou na cadeirinha, daí eu falei pra enfermeira assim, ó, primeiro vai aqui, porque ele já fez isso antes. Porque se tu for aqui, ele se assustar, depois tu não pega mais aqui. Porque a minha irmã disse assim, ó, se tu tiver que segurar ele, tu segura. Agarra. A percepção da mãe. E aí ele sentado do meu lado, e eu disse assim, daí ela veio com a agulha, né, e ele já começou, ele olhou pra mim e disse, olha só, ele olhou pra mim e disse assim, ó, Dindo, dá pra chorar? Pedindo permissão pra sofrer. Eu só. Aí eu disse assim, Davi, claro, Davi. Tá liberado. Porque vai dar um beliscãozinho chato mesmo. Eu disse pra ele, vai dar um beliscãozinho chato, vai desconfortar, mas é rápido, tá? Qualquer coisa agarra no braço do Dindo aqui e aperta, que eu vou estar contigo. Daí a mulher veio, bota o bracinho, ele botou o bracinho já chorando. Já começou a chorar, com o bracinho. E olhava pra aquela agulha e começou a chorar e abraçou, e cravou as unhas no meu braço, assim, ó. Cravou as unhas. E ela colocou e ele chorou assim, mas em nenhum momento ele fez isso, ou se negou, ou xingou a enfermeira, ou fez alguma coisa. Tá, passou aquela aflição. Depois veio o cotonete. Quando ela botou o primeiro cotonete, ele se jogou pra trás e chorou, né? E ele chorava e me apertava, assim, sabe? Aí depois veio o segundo cotonete. E a enfermeira, bota a cabecinha um pouco para trás de novo, e eu, ele já sabendo o que ia acontecer, e ele prontamente, chorando, fez assim. Então, qual é a conclusão que eu cheguei dessa situação? A referência. Ele sabia que ia sofrer, ele sabia que ia ser desconfortável, mas tinha um propósito aquilo que era necessário. E ele se resignou pela referência. Pela referência, ele sabia que eu estava ali com ele. E é essa referência que a gente tem que buscar, que a gente nunca está sozinho, que tem alguém ali junto. E ele sofreu, como o Viktor Frankl fala, sofreu com dignidade. E eu acho que foi o que o Emmanuel não falou pro Chico também, uma certa vez. Isso, no avião, né? Cheque morro com dignidade. É isso, é ter a certeza que aquilo é temporário, é passageiro, e que apesar da dor, tu nunca vai estar sozinho. E como eu dizia pra ele, eu tô aqui contigo, vai doer? Vai. Eu fui verdadeiro com ele. Tem que ser. Mas é rápido também, o sofrimento é passageiro, não é eterno. Então depois ele saiu tranquilo, sabe? Passou pelo teste. Muito bem, fechamos então a primeira parte do programa de hoje. Vamos ao intervalo que é bem rapidinho. Voltamos em seguida com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou? Todo mundo cooperando. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível. É jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311-7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais.
Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, e no programa de hoje estamos fazendo algumas considerações sobre a mensagem de Jesus, sobre o legado de Jesus, sobre a visão espírita a respeito do Mestre Jesus. Muitas vezes as pessoas manifestam alguma dificuldade, e quando digo as pessoas, me incluo, evidentemente, nessas pessoas, né, de terem ainda um certo grau de dificuldade realmente para compreender a mensagem de Jesus. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, Mateus diz o seguinte, tá? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que será que Jesus quis dizer com isso, hein? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, seguindo essa leitura, no item 2, a resposta vem, né? A resposta está clara, né? Jesus se referia àqueles humildes, né? Todos aqueles que buscam a verdade, mas que humildemente ainda sabem que estão longe dela. Como nós todos, né? Nós estamos nesse processo, nesse caminhar em busca da verdade. Então a humildade, Jesus citou muitas vezes, né? Como um fator primordial para o nosso crescimento. Ok, concorda? Concordo, e Jesus ainda falou aos doutos na época que esses pobres de espírito, aqueles com dificuldades aparentes, precederiam aos doutos no reino dos céus. Chegariam antes, justamente por essa possibilidade de conectar com uma mensagem maior a partir da simplicidade que é necessária, a partir da humildade que é necessária. E realmente faz diferença na caminhada do indivíduo quando a gente deixa um pouco a nossa arrogância de lado, o nosso achismo de lado, e abre espaço para verdades novas, né, para compreender o outro de uma forma diferente. Eu penso que nessa busca de Jesus nos ensinar o relacionamento com o Pai, ele trouxe uma proposta muito diferenciada, nos possibilitando a perceber que isso só seria possível a partir do contato de relacionamento adequado com o outro, que é na vivência, que é na experiência, que é no contato, que é na convivência, na relação adequada com o outro, que se chega a essa conexão adequada com o Pai. Né? O maior exemplo disso é a vida que ele teve, que ele viveu, né? Estando junto de todos, sem distinção. Né? E hoje a gente às vezes se acha no direito de professar uma fé e imaginar que aquela é a verdade absoluta. Né? Imaginemos se nós pensássemos que é o Espiritismo que veio explicar Jesus e só ele tem a verdade a respeito de tudo isso. Como é que ficariam todas as outras pessoas que professam outras crenças, outras fés, e que nem
diretamente estão conectadas com a proposta do Cristo na terminologia do Cristo, né? Na forma como ele expressou. Não se utiliza da figura, da referência do Cristo, mas tem outras formas de chegar à verdade que o Cristo veio trazer, né? Então, muitas crenças, doutrinas e filosofias que ainda não se dizendo cristãs, trabalham amor, verdade, responsabilidade, respeito ao próximo de uma maneira fantástica, e que são propostas ali de conexão com o Pai, dentro do tempo de cada um, de percepção, dentro da forma que se estabelece ali. Então percebemos a espiritualidade atuando em qualquer nicho aonde a pessoa se proponha a realizar algo nobre, se proponha a se conectar adequadamente com seu irmão. Despojar-se, para mim, é uma palavra que resume muito das lições, dos ensinamentos de Cristo, de Jesus, inclusive nesta mensagem trazida por Mateus. A série psicológica de Joana de Anjos, que é o estudo da psicologia profunda à luz do Cristo, ela traz um ensinamento que me marcou bastante, né? E, resumidamente, nos diz o seguinte: o sofrimento aqui na Terra existe. Primeira coisa. Segunda coisa, ele existe, mas ele é passageiro. Ele tem início, meio e fim. E a terceira, ela coloca que ele pode ser agravado quando nós nos enraizamos, nos prendemos nas coisas materiais, e ele pode ser aliviado quando nós entendemos que o verdadeiro sentido da vida está no imaterial. Sem dúvida, sem dúvida. Pro orgulhoso, o sofrimento é muito complicado. Porque o sofrimento, ele nos dá a sensação de vulnerabilidade, de fragilidade, de inferioridade. Como assim eu estou sofrendo? Eu estou perdendo mão da minha existência? Eu estou perdendo mão da minha caminhada, do que eu estou fazendo, do meu espaço, do que eu estou fazendo aqui. Então, para o orgulhoso, é muito complicado o sofrimento. Já para o humilde, primeiro ele vai tentar compreender um propósito nisso, e o humilde, ele consegue ter consciência da sua própria ignorância. Porque ele sabe que ele precisa aprender mais. E quando tu te dá essa possibilidade, essa abertura que a gente fala na psicologia com flexibilidade psicológica, quando a gente se dá essa abertura para o aprendizado, que está aí a humildade, a gente tem grandes possibilidades de evoluir mais, de aprender mais, de se aprimorar. E o orgulho não nos permite isso. E por isso que às vezes quando o sofrimento vem, o orgulhoso ele sofre em dobro, né? É muito mais complicado para ele, porque ele não tem essa abertura. É porque Jesus, sendo tudo que foi, né, carregando, arrastando multidões, pelo menos com a população compatível com a época, quando a gente fala em multidões, né, Jesus nunca se colocou, a não ser quando subia na montanha para ser melhor ouvido, ou para fazer as suas reflexões, mas nunca se colocou num pedestal, num nível, né, superior aos seus seguidores, porque Jesus teve os 12 apóstolos, né, mas teve mais de 100 discípulos que o acompanharam permanentemente, homens, mulheres, crianças, enfim, pessoas de todas as idades. E não há um registro de Jesus. A coroa que ele recebeu foi a coroa de espinhos no momento da crucificação. Então, muitas vezes, para tentar compreender a grandeza de Jesus e as lições, eu imagino, eu trago para a minha tela mental, né, estas referências do mestre. Onde é que ele está? Onde é que está sentado o suposto líder que se autodenomina líder, comandante de sei lá, nações, pessoas, multidões, enfim, normalmente distanciado do povo. Jesus sempre esteve no meio do povo, no meio do povo. Ali ele distribuiu, né? Ali ele irradiou toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento. E ele também, ele nunca condenou, né? Ele apontou caminhos, né? Ele falou das virtudes, mas nunca condenou. Então ele sempre nos deixou livre, né? E eu vejo que quem está enraizado no egoísmo e no orgulho está como se fosse nadando contra a correnteza, contra as leis de Deus. Não tem sentido, né? Então cedo ou tarde ele vai cansar,
né? Porque não é possível tu ir contra as leis do amor, as leis de Deus, né? Um dia a correnteza te leva. Do tempo enquanto uma hora te leva. Eu estou procurando aqui o capítulo que fala sobre Diga o nome aqui. Eu esqueci até do nome, embora tenha anotado antes. Jesus, ele se comportava com a gente como um pai, né? Como um pai se comporta com um filho, de certa maneira. Apesar de ser o irmão mais velho, ele tinha essa figura de pai para nós também. Uhum. Porque como é que a gente vai condenar uma criança que se equivoca ali? Não há uma condenação, há uma compreensão da limitação, das dificuldades dela ainda, entendendo que ali na frente, quando ela já tiver mais elaborada, mais trabalhada, aquelas pequenas falhas ali já não vão mais acontecer. É como uma professora, um professor que está ensinando o beabá inicial, entendendo a dificuldade ali, a letra feinha ainda, mal escrita, né, vendo aquela dificuldade de juntar as palavrinhas, e depois ali no futuro sabendo que aquele indivíduo vai ler com facilidade, vai escrever com facilidade, entendendo com clareza qual vai ser o caminhar daquele indivíduo. A mesma compreensão Deus tem com a gente, Jesus teve na condição de irmão mais velho, mais experiente ali, né, ao ponto de a espiritualidade dizer guia e modelo para todos nós, né? Guia e modelo. Bom, se eu tivesse achado na hora que não teria dado oportunidade para a Márcia fazer essa bela reflexão, né? Tudo tem uma finalidade, né? Mas o que eu queria propor, né, para quem sabe aumentar um pouquinho o grau, um grau de... acho que aí se tem um grau maior até de dificuldade, de compreensão das mensagens de Jesus, quando ele diz, está aqui é o capítulo 23, 23º, moral estranha. Está. Moral estranha. Estou com ele marcado. Tá com ele marcado? Então tá. Moral estranha. O que Jesus quis dizer, né? Quando ele fala o seguinte, ó. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que será que o mestre quis dizer com isso? Bom, é importante que a gente coloque aqui também que a palavra odeia no hebraico tem mais de 40 traduções diferentes. Então, às vezes, quando tu usa uma palavra, tu fecha a questão naquela palavra, mas não é exatamente odeia, né? Isso é colocado na doutrina espírita, né? Porque nós não podemos nos ater exatamente a uma palavra, mas compreender que a importância, né, que Jesus está colocando de segui-lo, né, e a importância de priorizar, né, a sua lei é diferente da questão de odiar. Essa é a minha interpretação. E a interpretação de Kardec nesse capítulo, exatamente a interpretação de Kardec, porque, na verdade, né, todos os evangelhos foram escritos depois que Jesus voltou para o mundo espiritual. Né, enquanto ele estava por aqui, não foram conhecidos. Jesus não fez uma revisão de textos, né, na elaboração de todos os seus evangelhos, de tudo que ele disse. Depois foram compilados pelos seus discípulos mais próximos. Então esse é um aspecto, né? E essa outra colocação, esse outro alerta, né, observação que Kardec faz, a interpretação da palavra em si. E é bem isso. Literal. A tradução literal. Então, para mim, depois de ter examinado esse capítulo à luz dos estudos de Kardec, né, essa palavra odeia, para mim, significa renúncia. Renúncia. E isto sim, ficou muito claro em várias das mensagens de Jesus. Para segui-lo, era preciso renunciar. Renunciar ao amor, ao pai, à mãe, aos irmãos, àquilo que se havia conseguido, né? Ao pai morto, que um dos seus seguidores perguntou se podia voltar, e antes de seguir Jesus, enterrá-lo, e Jesus disse: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Quer dizer, a palavra é renúncia. Renúncia do quê? Renúncia do orgulho, renúncia da vaidade, renúncia dos bens materiais, renúncia daquilo que muitas vezes
dá a sensação de oferecer um prazer que é ilusório, que é passageiro. Jesus sempre faz essa grande distinção entre o material e o espiritual. E a recomendação é esta: renunciar às tentações do mundo material. Segui-lo pela sua mensagem. Segui-lo pela sua mensagem. Segui-lo pela renúncia. E essa renúncia engloba também a questão de tu renunciar por um bem maior, que é a vida espiritual. Renunciar quase naturalmente. Naturalmente. Por isso que Jesus fala, honrar pai e mãe. Né? Ele não está falando abandonar pai e mãe, né? Esquecer pai e mãe. Não, é claro que vai ter um momento que o cordão precisa ser arrebentado, né? Os pais vão ficar, o filho vai seguir, mas esse honrar é no sentido de o quanto o meu pai ou a minha mãe me deram a oportunidade que tenho, a importância que ele teve na minha vida, ou que eles tiveram na minha vida, isso é honrar. E muitos às vezes confundem, acham que o honrar pai e mãe é tu estar ali coladinho, juntinho, apegado naquele emaranhamento, como se tu não tivesse que sair dali. E isso muitas vezes adoece o sujeito, não emancipa, né? Existe um caso interessante, tu falou, Jorge, existe um caso, há pouco tempo aconteceu, de os pais entrarem na justiça para o filho sair de casa. Já ouvi falar. Viu? Ele montou um escritório em casa, né, e começou a trabalhar, e ele tinha tudo em casa, e os pais disseram, não, tu vai ter que, né, seguir tua vida, nós temos a nossa individualidade e tal. E eles entraram na justiça para o filho sair de casa e ganharam. Isso não é desamor, né? Não. Isso é uma necessidade. Precisava bater asas. Sem dúvida. Cada coisa no seu devido momento, né? Na sequência dessa fala também, Jesus tem aquela passagem que ele diz, quem quiser seguir-me, né, vá, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me, né? Também na questão de renúncia de si mesmo. De si mesmo. Das suas dificuldades, dos seus dramas, dos seus preconceitos, do seu apego. É difícil, né? É difícil, e aí já é uma conexão conosco mesmo também, sim, né? sim. Essa proposta. E quando diziam para Jesus, Márcia, como tu falou, que Jesus era o mestre, que o senhor que é bom, Jesus fazia questão de dizer, eu não sou bom é meu pai. Bom é Deus, porque o bom que as pessoas entendiam era que tudo ia ser fácil, tudo ia ser bem, ia ser uma tranquilidade. Não, Jesus sabia da luta que cada um teria que enfrentar. Não vim trazer a paz, mas a divisão. A espada. É verdade. Que também não é muito fácil de compreender se a gente se deixar levar pela primeira impressão. Mas como? Mas Jesus não é quem pregou o amor, pregou a paz, e diz que não veio trazer a paz, mas a espada, a divisão. Estamos falando de polarização agora, então quer dizer que Jesus era a favor. Sabe o que Emmanuel fala sobre essa questão da espada, que eu acho muito interessante? Ele coloca que a espada, quando ela é cravada no chão, ela se transforma numa cruz. E essa cruz, essa crucificação dos nossos defeitos, essa transformação, ela é algo que exige luta. O significado da cruz, né? Eu já vi algumas perguntas nesse sentido. Poxa, se Jesus é guia e modelo, vocês trazem com tanta referência, por que ele foi crucificado? Por que ele se permitiu crucificar? E qual o significado daquele momento também, né? Porque Jesus não deu ponto sem nó. Sim, também. E essa crucificação nós vamos ter que passar. Nós vamos ter que crucificar a parte do nosso ego, né, dos nossos defeitos, do nosso orgulho que todos temos, do nosso egoísmo. Isso vai exigir uma luta interior. E essa referência que nós temos, essa força com Jesus, né? É verdade. Essa fala de Jesus, quando ele diz, né, que um dos seus seguidores pede tempo para voltar e enterrar o seu pai falecido, e Jesus disse, né, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, também soa, né, de uma forma, no primeiro momento até de uma difícil compreensão fria, né? Mas então morreu o pai, o amor filial pelo pai, um momento de ritual ali, ritual, tudo, né? Mais uma vez Jesus volta a renúncia das questões deste mundo. E diz o que... E eu li e reli várias vezes essa
essa frase de Jesus, esta lição de Jesus. Para mim, o que eu entendi, o que eu pelo menos tentei entender e compreender, é que também Jesus nos dá a sinalização, e para mim é muito clara, de que não nos preocupemos com as coisas do mundo espiritual, agora aqui, com quem já está chegando no mundo espiritual. Não é, embora seja importante todo o ritual, Jesus não está negando, mas está dizendo que a vida espiritual, que a vida continua, e que o Pai que estava sendo velado e seria sepultado, não chegaria sozinho no mundo espiritual. Entregue o Espírito para quem vai acolhê-lo. E era apenas um corpo. Exatamente isso. O corpo, a matéria fica aqui. O Espírito vai ter a acolhida necessária no mundo espiritual. Não se preocupe com isso. Como ele disse para os seus apóstolos, né? Não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai existem muitas moradas. Mais uma vez, a preocupação exagerada com as coisas desse mundo. E Jesus estava apresentando uma vida imortal, eterna, através do nosso retorno, né? da nossa morte aparente para este mundo e o nosso renascer no mundo espiritual. Então são várias as afirmações que Jesus dá, primeiro da existência do mundo espiritual, que para mim não resta nenhuma dúvida, mas do conforto que esta visão, que esta concepção também nos traz para agora e para depois. E isso é importante a gente pensar também, que Jesus não está abominando agora os rituais. Não, em nenhum momento. Clareza para aquilo que importava. Ele aproveitou a oportunidade. Sempre. Era uma deixa, né, para ele trazer um grande ensinamento. Assim como, por exemplo, né, se alguém nos pergunta, eu preciso ir lá no cemitério para conversar com meu ente querido, o espírita, né, dentro da sua compreensão vai dizer, não, em casa tu te concentra, tu entra em contato, enfim, né, mas a gente respeita profundamente o momento, se é a forma que a pessoa se sente mais confortável, tá tudo bem. Com certeza, é ali deixar que os mortos enterrem seus mortos. Aqueles que ainda estão nessa toada de conexão com essas coisas mais ritualísticas, vão fazer essa parte, Jesus sabia disso, mas tu, né, que já consegue compreender a essência diferente da vida, venha. É aquele convite também que ele diz, quem estiver sobre os telhados não desça. Quem estiver conectado com o Pai, entendendo uma outra proposta, siga nessa proposta. Não se perca nas coisas do mundo, era nesse sentido, né, para que a gente não se prendesse a pequenas coisas que muito mais nos paralisam do que nos possibilitam ver além. Tu que já consegues ver além, né? Não pare de andar nesse processo. Verdade. Bom, a convocação da doutrina espírita, finalizando aqui a minha participação nesse bloco, né, nesse programa de hoje, é que o Espiritismo nos convoca a refletir o Evangelho de Jesus, mas principalmente a colocar em prática nas nossas vidas. Né? E o Espiritismo, como diz Leon Denis, ele vai ser aquilo que fizermos dele. Né? Se fizermos um caminho a seguir ou simplesmente teorias. Né? Nós está nas nossas mãos. Né? Perfeito. Diógenes, Márcia. Primeiras damas. Eu me lembrei de uma passagem de Joana de Ângeles, né? Que em outra época, em outro tempo, quando ela ainda em momentos de profunda dificuldade, Joana, apesar de aparência de candura, né, de fragilidade, uma fera espiritual, né, uma fera espiritual. Em outros tempos, em determinada situação, ela diante do soldado, o filho sendo morto junto com ela, aquele soldado pergunta, é isso que teu Jesus te ensinou? Teu Cristo te ensinou? Não, meu irmão, ele também me ensinou a te amar. Né? Não, teu Cristo te ensinou só a sofrer, né? Ela naquela situação difícil ali. Então, realmente, a gente percebe que Jesus tem diferença no nosso íntimo. Ele nos coloca numa outra condição, que certamente ele nos ensine a amar no dia a dia, né? Não apenas conviver com as dificuldades e superá-las nesse propósito, mas também a olhar o nosso irmão de uma forma diferenciada. Muito lindo isso. É verdade, é verdade.
E que a gente consiga compreender que todos nós, repetindo aqui, vamos precisar de uma referência. Todos nós precisamos de uma referência. Assim como o filho precisa da referência do pai, assim como o aluno precisa da referência do professor para ele conseguir galgar mais conhecimentos, assim como o estagiário precisa da referência do supervisor, do coordenador ali, né, nós também precisamos de uma referência para seguirmos na vida, para seguirmos a nossa caminhada, que é Jesus. Então, é o nosso referencial maior, e que a gente consiga, aos poucos, disseminar isso, né, na medida que a gente vai se encontrando um com os outros, que essa ideia, essa proposta de se buscar uma referência maior, ela se dissemine, porque é a única saída, né? A gente não pode ficar perdido numa selva sem bússola. Né? Isso gera desespero, então a gente precisa de uma bússola, de uma referência que é Jesus. E esta referência que é Jesus nos deixou referências, muitas referências, tá? E fundamentais. A grande referência é o amor, é a caridade com solidariedade, é a benevolência, é o perdão, é a capacidade de compreender as dificuldades, as limitações dos outros, as nossas próprias dificuldades. Então a mensagem, referência, amor. E mais uma vez, a certeza da continuidade da vida, da imortalidade do espírito. Isto justifica, muitas vezes, passarmos pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas provações, a certeza de que nós estamos de passagem. Logo ali, nós voltaremos para o mundo espiritual, levando o resultado do nosso aprendizado. E para mim, essas são algumas das grandes referências na mensagem de Jesus. Amar, para que possamos nos transformar, ajudar na transformação do nosso mundo e nos preparar para o nosso retorno, porque o nosso destino é a volta à vida espiritual. E o desafio é aproveitar as oportunidades do aprendizado que este tempo aqui nos permite, nos oferece, nos oportuniza. Tá? Olha, nós ficaríamos aqui muito tempo, né? Falamos em algumas das muitas e muitas mensagens e lições de Jesus. Com certeza você que está em casa, né, vai continuar buscando as suas próprias respostas também, e é isso que o programa quer, incentivar sempre, não apenas a sua companhia nesse nosso momento aqui de partilha, mas continuar também os seus estudos, principalmente buscando sempre se inserir na caminhada que Jesus, no caminho que Jesus propôs e deixou para cada um de nós. O Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, fica por aqui. Mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Meus amigos queridos que assistem o programa Despertar Espírita na TV Diário, no YouTube, Renato Prieto, o André Luiz do filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, os mensageiros, meus amigos queridos do Rio Grande do Sul, da região central, de Santa Maria, eu quero fazer um convite que é muito importante. O programa Despertar Espírita vai fazer alguns programas para fazer um debate sobre o livro Os Mensageiros, sobre o filme Nosso Lar, em que vocês poderão tirar novos ensinamentos. Então, não deixe de assistir esses programas nos dias que eles forem apresentados. As informações serão dadas a vocês aqui no link ou aqui na frente desse bate-papo com vocês. Um abraço, assistam o programa, prestigiem todas as pessoas que divulgam a nossa bela doutrina codificada pelo nosso amado Allan Kardec. Parabéns, Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.